Antes da leitura, irmãos, eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito de algumas dúvidas que foram apresentadas à igreja esses dias atrás. Uma irmã nossa visitou uma outra igreja, né? E ela notou que não se faz o Pai Nosso nessa igreja. E já há um tempo atrás, um visitante nosso percebeu que a gente usa da oração do Pai Nosso, apesar de nós orientarmos, conforme a própria palavra do Senhor Jesus, que a nossa oração, ela deve ser um diálogo franco com Deus. Nós devemos conversar com o nosso Pai, com o Senhor Jesus, com palavras claras, apresentando o nosso sentimento, a nossa vontade, os nossos pensamentos, a nossa situação de vida, abertamente mesmo, irmãos, sem dissimular com Deus. Se nós formos dissimular com Deus, se nós agirmos com esse tipo de hipocrisia, realmente a nossa oração não chega a Deus, e pior, Deus sempre está pronto a nos ouvir, mas quando a gente mente para Deus, quando nós não somos francos com o nosso sentimento perante Deus, a resposta dele não pode ser ouvida. Por quê? Porque você pediu uma coisa que você não queria, ou disse uma coisa que não era verdade, então você não vai entrar em sintonia com ele. A resposta dele pode vir, mas como você não foi franco, ela não entra na tua vida. Então a gente precisa sim ser claro com o Senhor, ser franco, apresentar a nossa alma despida para Ele. E óbvio, né, estar atentos à resposta dele, que virá na palavra de um irmão, numa situação do cotidiano, numa inspiração e até mesmo num sonho, como acontece várias vezes na Escritura. Pois bem, então por que nós ainda usamos a oração dominical? Bom, essa oração, apesar de ser uma oração pronta, vamos dizer assim, ela não é uma oração qualquer. Ela é a oração que Jesus deixou como instrução para nós, de como orar bem. Então, ela em si só já é um ensinamento muito grande. E por isso, irmãos, ela é muito valiosa no nosso cotidiano. Por quê? Vários fatores, irmãos. Nós poderíamos falar aqui do fator cultural, ou seja, da presença nela na história da religião cristã. Nós poderíamos falar dos valores atávicos, né, que são valores não materiais, que são transferidos de uma geração para outra, sem necessariamente ser aprendido numa escola. É como se nós transferíssemos junto com o nosso DNA. É como se nós deixássemos uma impressão na outra geração sem que a gente tivesse essa intenção. A gente traz esses valores conosco e isso tem um efeito em nós, às vezes positivo, como a questão colocada agora, e outras vezes negativo, de acordo com a nossa cultura, com a nossa origem. Muito bem. Mas, irmãos, o Pai Nosso, ele tem um valor espiritual um pouco mais diferenciado. O que acontece? A gente acabou de dizer aqui que quando você for orar, que você seja franco com as suas palavras, que você seja claro, que você apresente o seu pensamento, o seu sentimento, a sua vontade, para que você possa receber uma resposta de Deus, né? Uma resposta, seja em orientação, seja em atendimento de uma necessidade, uma cura, seja uma proteção, seja lá o que for, mas ter o retorno de Deus. Algumas vezes, irmãos, nós estamos tão confusos,
tão atormentados, tão cansados, tão tristes, tão abalados, que o nosso interior não consegue ajustar isso. A gente até tenta, a gente faz como o Senhor orienta, vai lá no nosso quarto, abaixa a cabeça e tenta conversar com Deus. Mas a nossa mente, o nosso coração ainda estão vinculados a essas situações do nosso cotidiano que perturbam-nos intimamente. E aí a gente não é capaz de formular um diálogo com Deus. Às vezes a gente não consegue, nessas situações, sequer ter um diálogo com quem nós estamos vendo, né? Nós estamos tão entristecidos, tão cansados, tão frustrados, que uma pessoa vem conversar conosco e a gente simplesmente ignora. E é automático, não é intencional. Você simplesmente não quer ouvir. Você está ali sofrendo. Ou então, não é uma situação de sofrimento, mas uma situação de agitação, uma situação de confusão interna, que você isola o que a pessoa está falando. Então, se olhando nos olhos de alguém, a gente consegue isolá-la, o que dirá nesse diálogo íntimo, em que nós buscamos lá no nosso interior, lá no nosso espírito, a relação com alguém invisível à matéria? Como é que fica isso? Numa igreja, por exemplo, cada um de nós aqui viemos de um lugar. Uns estavam trabalhando, outros estavam em casa, outros estavam socorrendo alguém no hospital, outros atendendo um parente necessitado, outros estavam descansando. Cada um vem com um estado mental e espiritual para a igreja. Tanto nessa situação coletiva, quanto naquela situação íntima, o Pai Nosso, pelas suas características, pela sua formatação e pelo seu poder espiritual, ele faz uma recomposição em nós. É óbvio que eu não posso simplesmente balbuciar palavras, né, como algumas pessoas fazem, né, que resmungam alguma coisa. É importante que quando nós façamos o Pai Nosso, ele seja inteligível, ele seja compreensível, ele seja claro para nós. Ele causa, irmãos, espiritualmente falando, alguns efeitos importantes. Imagine que nós adentramos um ambiente escuro e eu preciso andar ali. Quando isso acontece, o que eu faço? Eu acendo uma luz para que eu possa me localizar, para que eu possa estar nesse ambiente sem sofrer um acidente. A mesma coisa, irmãos, quando eu inicio uma oração usando do Pai Nosso, eu crio esse ambiente espiritual favorável. Os miasmas, as más influências, sejam minhas, sejam das pessoas que convivem comigo, sendo feito de coração, eles vão se afastando. E nesse momento, irmãos, que eu não consigo compor, que eu já tenho essa oração decorada, eu vou criando condições para que eu, imediatamente depois, possa falar com Deus. E por que isso? Vamos fazer a leitura do Pai Nosso aqui, tópico por tópico, para que a gente possa compreender melhor um pouco da sua qualidade. Lá no 9, Mateus,
capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor Jesus, ele inicia a oração no ponto-chave. É imprescindível, irmãos, que na nossa vida Deus seja prioridade. Deus não pode ser algo secundário na nossa vida. E também não pode ser meramente uma divindade, como algumas pessoas tratam. Algumas pessoas, antes de falar com Deus, vão falar com intermediários. A nossa oração deve ser dirigida ao Senhor Jesus e a Deus Pai, nosso Criador. Toda e qualquer oração nossa, irmãos. A partir do momento que você coloca algum intermediário, você está afetando a qualidade da tua oração. E quem diz isso é Jesus. Não sou eu que estou dizendo, porque ele coloca Deus como prioridade, dizendo-nos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que a gente precisa destacar aí nesse versículo é que ele não trata Deus por Deus, simplesmente. Jesus faz uma correção poderosíssima na nossa relação com o nosso Criador. Deus é o nosso Pai. E o Senhor Jesus, como o Filho ditoso dele, não nos exclui disso. Ele coloca ele como sendo o nosso. Nas palavras dele, ele é o nosso Pai, o Pai dele e o nosso. E aí ele pede que o nome dele seja santificado. As pessoas falam isso muitas vezes sem prestar atenção. Se nós dessemos a Deus a devida importância como Pai, assim como os judeus deram a importância como pai a Abraão, a Isaac e a Jacó, nós teríamos uma presença dele muito mais efetiva na nossa vida. E quando eu digo a presença dele em nossa vida, é dar abertura para que ele atue, para que ele realize, para que ele opere as coisas que a nossa vida precisa, oriundas dele, que hoje estão de portas fechadas, porque ele é um grande desconhecido nosso. Então a primeira coisa é tratá-lo por Pai, estabelecer essa relação com ele. Olha à tua volta, de noite, num lugar escuro, olhe para o céu, observe a dimensão do universo, do que os teus olhos podem alcançar, e compreenda que o Criador de todas essas coisas é o teu Pai. Agora, pergunte a si mesmo, o que é impossível para Ele? Qual é o seu limite? Aonde é que Ele não tem domínio? Esse ser maravilhoso te ama. Ele é o teu Pai. Ele não é uma mera divindade. Por isso o Senhor Jesus enaltece Ele, dizendo que o nome dEle seja tratado com santidade, seja santificado. Se nós, além de tratarmos Ele como Pai, como os judeus fizeram com os patriarcas, venerássemos como a gente venera algumas pessoas, a gente acompanha, né, pelas redes sociais, pelos noticiários, a paixão das pessoas por homens, pecadores, falhos, tolos, limitados.
A coisa está tão absurda que agora até político tem fã. Né? Um servidor público que deveria meramente ser um gestor, um administrador, que no nosso país é, além da conta, muito bem pago, tem fã. É uma demência, irmãos. É uma falta de coerência. E Deus é um ilustre desconhecido das pessoas. Nós, irmãos, que reconhecemos e confessamos a religião, não podemos ser assim. Uma pessoa que se diga agnóstico ou ateu, nós não podemos cobrar isso dela. Ela já definiu em si qual a forma dela compreender a sua existência. Mas não é a nossa. A nossa forma diz que nós cremos num Criador. E por isso, tratá-lo de maneira diferenciada é fundamental. A seguir, o Senhor Jesus diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa história de reino na cabeça da gente é sempre um pouco confusa, né? Quase sempre a gente é remetido ao Walt Disney, né? Reino é príncipe, princesa, castelo, cavalos, cavaleiros, coisas assim. E o reino não tem nada a ver com isso, a não ser que ele seja temporal ou fantasioso, como o caso que nós citamos. Um reino é o domínio de alguém. É aonde se faz a vontade de um soberano. E por que é que Jesus pede para que venha o reino de Deus? Como nós estamos hoje, irmãos? Qual é o reino que domina sobre o nosso mundo? Nós poderíamos dizer sim que sobre todos os reinos está o reino de Deus. Isso é verdade. Mas secularmente não é assim. O Senhor permite, apesar dele ter o domínio, ele permite que sub-reinos espirituais e materiais atuem sobre nós. Poderes que não estão alinhados com o seu, venham interferir na nossa vida. E aí, irmãos, nós nos associamos a esses reinos. Formas de governo, cultura, prioridades, regras sociais. E grande parte desse reino não tem a ver com o reino de Deus. Tanto é, irmãos, que o Senhor Jesus foi preso, julgado, espancado, torturado e morto por esse reino ilegítimo. O mal veio com todas as suas faces sobre Jesus, porque não quer perder o seu reino para o reino de Deus. Então, se você deseja a paz, se você deseja a vida, se você deseja, irmãos, uma situação diferente, é necessário que peça que venha o reino de Deus. Mas tanto pedir que ele venha, é importante, irmãos, que nós o recebamos. O quanto você está disposto a perdoar? O quanto você está disposto a relevar? O quanto você está disposto a trabalhar, a resignar, a renunciar em nome de Deus? Se fosse necessário dividir as suas coisas com teu irmão, o quanto você estaria disposto a fazer isso? Lembrem do jovem rico, que disse para Jesus que cumpria todas as leis e mandamentos. E aí o Senhor Jesus disse que faltava-lhe ainda uma coisa para o quê? Herdar o reino dos céus.
o reino de Deus, que era se desprender da sua riqueza material, do seu poder, e segui-lo. Ó, irmãos, isso aí é o ponto-chave. Chega aí, é um freio de boi, né? Para um monte de gente. Por quê? Porque nós vivemos para acumular, infelizmente. Nós amanhecemos, como disse a nossa irmã aqui, para ir trabalhar, juntar, voltar para casa, para no outro dia fazer a mesma coisa. E olha que atualmente não está dando para juntar nada não. Para muitas pessoas está faltando. Mas a gente se permite ser escravo desse reino com toda mansidão e recusamos o reino de Deus. Porque nos falta sabedoria. Por isso também é importante que a gente peça ao reino de Deus, para que nos venha sabedoria. Porque nos falta humildade. Por isso é importante pedir que venha o reino de Deus, para que esses valores sejam colocados dentro de nós. Aonde, irmãos? Assim na terra como nos céus, assim na matéria como no espírito. A gente precisa compreender que a vida, ela não é só matéria ou só espírito. A vida, é existência, é movimento, é ação e reação. Aonde? Em qualquer lugar, físico ou espiritual. Então que a gente deseje esse reino, não só depois dessa vida, mas já para essa vida. Porém, não como os homens têm compreendido, porque os homens querem o reino de Deus para essa vida, quando eles falam em dinheiro, quando eles falam em poder temporal, quando eles falam num gozo relacionado às coisas que são propagadas hoje, mas que não têm vínculo com Deus, que são caminhos de perdição. Que a gente deseje um mundo mais equilibrado, pessoas mais sóbrias, mais mansas, felizes, sem precisar ser eufórica, descontroladas, enlouquecidas, embriagadas. Ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nessa frase eu lembro sempre do Chico Xavier. Ele foi muito sábio quando ele disse, né, que o problema não era o pão nosso, né, o problema era a margarina, a geleia, o que mais? O requeijão que você fosse passar dentro do pão. Porque, de uma maneira geral, no mundo todo, o pão nos é dado a cada dia. Se nós fôssemos mais justos, tinha pão de sobra, né? Sabe-se que atualmente o mundo produz mais do que precisa para a existência do homem. Porém, se desperdiça muito e se foca em produtos que não são necessários para a existência do homem e se desperdiça, então, muita produção para coisas que a gente poderia deixar para lá por causa de interesse comercial, interesse da indústria. Então o Senhor Jesus, ele fala que seja nos dado o quê? O pão nosso, de cada dia, o sustento diário. É óbvio que ele usa de um exemplo do alimento, mas ele não está falando só disso, irmãos. Ele está falando de todo o sustento nosso, sustento físico e espiritual. De que maneira? Da maneira que se ajuste àquilo que verdadeiramente é necessário. Porque veja, conforme nós dissemos agora há pouco, muito da nossa produção
é para coisas que não sustentam o homem. Poderiam alimentar a população, mas não sustentam o homem. Milho, cana para combustível, soja para óleo, para cosmético. E aí a gente não percebe a gravidade disso. Porque isso aí reflete uma condição da nossa alma. Nós estamos em busca de poder e dinheiro e não refletimos nas consequências, né? O Brasil está entrando numa história aí de liberar veneno. Aí depois a gente não sabe, irmãos, por que que tem câncer, por que que tem tantas doenças, por que tem tantas dores como não haviam antes. Nós envenenamos o ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que comemos e não sabemos por quê. Mas se alguém for no mercado comprar um tomate, ele vai escolher aquele que enche os olhos. Porque se você tiver aquele tomate orgânico feinho, mirrado, como é naturalmente, as pessoas não compram. Aquela cenoura, já plantou cenoura em casa, né? Quem pôde fazer um canteiro e plantou uma cenoura ali, é uma cenourinha sem graça, saudável, mas diferente daquela que é vendida, que recebe produtos químicos para ser daquele jeito. Por quê? Porque nós estamos querendo encher os nossos olhos, não a nossa saúde. Nós somos inconsequentes. Por isso que Jesus fala aqui do pão, daquilo que é necessário. Hoje as casas, né? Imagina Rio Preto, a nossa cidade aqui, um pouco mais de 400 mil habitantes e 400 mil veículos. Isso nos leva a entender que tem criança que tem carro. Se ela não tem posse, pelo menos na contabilidade tem um disponível ali para ela. Você olha no trânsito, pessoas indo e vindo sozinha em carro de 4, 5 lugares. Às vezes com grandes caminhonetes carregando nada. Vai e vem e não leva nada. Irmãos, percebam que isso é o quê? É sair do pão. Nós temos mais do que nós precisamos. Nós temos mais do que é necessário. E é óbvio que isso traz consequência para nós. Então, muito contrário do que se pensa, quando o Senhor Jesus fala aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele não está adiantando, né? Me manda aí pão daqui uns 30 dias para ter uma reserva boa. Não, me dá o necessário para cada dia da minha existência. Ele está alertando a nós, principalmente nessa época, que nós temos grandes produções, que nós temos muita coisa à nossa disposição, que nós temos mais do que nós precisamos. E que o ideal é ter aquilo que é suficiente para a nossa existência, para não nos perder nas vaidades, para não nos perder nas contaminações, para não ser escravo desse sistema que aí está. Então, quando nós orarmos, é certo pedir a Deus o nosso sustento, a nossa proteção espiritual, a proteção da nossa família, a proteção da nossa cidade. Inclusive, irmãos, nesse período de eleições, é justo que a gente peça que Deus interceda por nós. Não fala em nome de candidato, não, porque nós já demos provas que ao longo da história a gente só escolhe gente errada. A gente poderia até dizer assim, mas está difícil escolher certo. Verdade, mas a gente tem o dom, né, de escolher errado e de dar poder a pessoas que não nos fazem bem. Mas como lá atrás os judeus fizeram, clamaram a Deus para que o seu povo fosse perdoado dos seus erros,
para que eles fossem conduzidos como nação, nós também podemos fazer, irmãos, e devemos fazer. É pedir que seja nos dado pessoas de um caráter melhor, pessoas que estejam dispostas a fazer aquilo que é correto, pessoas que não estejam ali meramente para a corrupção, para a coisa errada. Mas não deem nome. Deixa que Deus diga para você. Deixa que Deus diga para a nossa nação. Deixe que Deus atue no coração daquele que vai, ou daqueles, melhor dizendo, que vão reger o nosso país. Ele fez isso com Faraó, ele fez isso com Davi, ele fez com tantas pessoas que eram líderes, que eram governantes, por que não faria por nós, irmãos? Isso é parte do pão de cada dia. É ter o sustento, é ter o equilíbrio, é ter as condições necessárias para viver. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui também é uma hora que a coisa breca, né? Nós não temos o hábito do perdão, irmãos. E parece que agora, né, com a comunicação exacerbada, as pessoas estão ainda mais empoderadas para exigir os seus direitos e desejar vingança. A gente percebe que, por exemplo, um Facebook da vida vira um palco de guerra. As pessoas não são capazes de relevar aquela bobeira, de deixar para lá, de, sei lá, excluir isso da tua vida e seguir por outro rumo. Fica ali batendo boca, entrando em conflitos desnecessários, improdutivos, que não levam a lugar nenhum, como se fosse uma coisa assim profunda. As coisas mais graves, então, nem se fala. Mas quando o Senhor Jesus coloca isso, Ele nos leva a uma reflexão profunda de nós mesmos. Por quê? Perdoa-nos as nossas dívidas. Quando a pessoa fala nisso, excetuando aquelas dívidas do cotidiano, né, que a pessoa poderia dizer, não, mas é que deu uma enrolada no dinheiro, não deu para pagar isso e aquilo. Não, vamos pensar na dívida existencial nossa. Porque tem gente que acha que está acima do bem e do mal, que é a pessoa mais ilibada no mundo, que é a pessoa de melhor caráter do mundo. Então, se ela é cristã, e o cristão obrigatoriamente tem que ouvir a Jesus, nessa hora ele tem que pensar, por que Jesus está dizendo para que as suas dívidas sejam perdoadas? Porque você tem dívida. Quais dívidas? O Senhor Jesus é terrível, né? Porque ele começa lá atrás, nos dizendo assim que aquele que desejar a mulher do próximo, no seu pensamento já adulterou com ela. Imaginem, irmãos, é essa situação que ele coloca. Se você pensou, você já pecou. Mas é muito lógico, porque é uma questão de oportunidade. Se você tivesse a oportunidade, você faria. O mal já está em você. O pecado já está em você. Você está pronto para ir contrário à vontade de Deus, então você já está indo. Começa daí, irmãos. Se em pensamento e em sentimento eu peco, que dirá do restante? Quantas vezes eu falo coisas inapropriadas, inadequadas? Quantas vezes eu projeto coisas sem considerar o próximo? Olha, todas as vezes que eu estou agindo assim, irmãos, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo violento, eu estou sendo vingativo, eu estou sendo
leviano, luxurioso, preguiçoso. Pode ver, irmãos, dá para a gente fazer uma lista muito maior que os 7 pecados capitais. Dá para fazer. A gente erra constantemente, nós somos almas imperfeitas, contaminadas, que precisam do quê? De perdão. Se não houver a misericórdia de Deus, se não houver o perdão de Deus, nós estamos condenados, irmãos. Algumas pessoas imaginam que não é assim, né? Que a lei de causa e efeito, ela se cumpre. Se for assim, irmãos, está todo mundo condenado. As pessoas não fazem uma autoanálise para ver quem que ela é. Então, sim, o perdão de Deus atua muito sobre nós, graças a Deus, felizmente, porque senão nós estaríamos condenados. Contudo, irmãos, o Senhor permite que parte desse mal que nós geramos reflita na nossa vida, para que a gente saiba que nós somos maus, para que a gente saiba que o mal é mal. Aquilo que eu estou fazendo traz prejuízo, traduzindo o que eu acabei de dizer. É para que eu perceba que palavras ofensivas, que prejuízos gratuitos retornam sobre mim. Mas quando eu tenho misericórdia dentro de mim, quando eu consigo perdoar aquele que me perdoou, quando eu consigo perdoar aquele que pecou contra mim, então eu adentro a um estado de perdão. E eu também recebo perdão dos meus pecados. Conforme lá naquela parábola, que diz que um servo devia ao seu senhor, e de joelhos pediu perdão porque não tinha como pagar a dívida, e esse senhor o perdoou e o libertou e a sua família. Mas encontrando um conservo dele na rua, que também lhe devia, e devia muito menos do que ele devia ao seu senhor, ele agiu sem misericórdia e com violência contra aquele conservo e mandou-o aprisionar. E aí, os que viram foram e denunciaram ao Senhor. E o Senhor perguntou: por que você não agiu com misericórdia como eu agi com você? E ele foi lançado na desgraça, na prisão. Ora, irmãos, o Senhor é essencialmente misericordioso, bondoso e perdoa. Mas quando nós não correspondemos a isso, a lei vem sobre nós, para que a gente perceba o quanto é grave viver sem perdão. Então a primeira coisa que Jesus traz é a consciência de que nós somos pecadores, porque tem muita gente se achando especial, se achando melhor que os outros, e não somos. E para que haja perdão para esses pecados que a gente sequer reconhece, Davi era tão nobre, né, que no Salmo ele pede perdão pelos pecados que ele nem sabia que tinha cometido, porque a ignorância nossa é tamanha que muitas vezes a gente não percebe. Mas Davi era humilde o suficiente para perceber isso. Que nós sejamos também, e nos esforcemos para perdoar aqueles que erram conosco. Nós faremos então um ambiente favorável. E ele diz assim: e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Eu lembro da imagem do fariseu e do publicano no templo. O fariseu, se achando justo, ficava se enaltecendo, né? Ó Senhor, eu te dou glória, eu te exalto,
porque eu não sou como aquele publicano pecador. Eu pago o dízimo, eu faço tantas orações, eu sou dessa maneira e daquela maneira especial. E não sou como aquele pecador. E o publicano pecador, envergonhado, nem erguia o rosto, mas batia no peito, pedindo complacência de Deus, pedindo compaixão para Deus, pedindo para que Deus o perdoasse, porque ele era um homem pecador. E diz o Senhor Jesus que o publicano saiu justificado e o fariseu não. Ora, irmãos, nós somos tentados muitas vezes, tentados nas coisas grosseiras, nos vícios hediondos aí, nos vícios grosseiros, e somos tentados também na nossa vaidade, quando a gente se acha muito especial, melhor que os outros. Nós somos tentados de diversas formas. Por quê? Porque o inimigo não tem pudor, não tem escrúpulo, não segue regra. Imaginemos que nós somos um animal de caça e ele é o caçador. E eu estou correndo dele por um caminho que eu acho seguro. E a hora que eu vejo, a armadilha está pronta para me prender. E eu sou preso na armadilha do inimigo. E eu digo, mas eu estava no caminho. Mas quem te disse que ele não ia colocar a armadilha ali? Quem falou para você que ele tem algum escrúpulo, que ele segue alguma regra? Ele quer te pegar. E ele vai pegar você no seu vacilo. Portanto, humildade. E colocar Deus como teu guia. Me proteja, proteja a minha casa, a minha família, a minha igreja, os meus irmãos, o meu inimigo. Não para que ele prevaleça contra mim, mas para que a inimizade seja desfeita e a gente possa se entender. Para que o mal que atua nele ou em mim seja anulado e haja o bem. E eu peço isso a Deus porque eu reconheço que o domínio é dele, o reino é dele, o poder é dele e a glória é dele para todo sempre. Ninguém prevalece contra Deus. Nós interpretamos a vida do ponto de vista da nossa referência, que é muito curta. Nós não conhecemos sequer a história da humanidade completa. Nós temos vestígios do passado e não sabemos o que será o futuro. Já tentaram voltar assim, uns 30 anos no passado, e ver o que o homem imaginava do futuro? É ridículo, né? É muito fantasioso. Não é nada daquilo que a gente pensava. Então nós temos uma referência muito curta de nós mesmos. E aí a gente acha que por isso Deus é fantasioso, Deus não existe. Mas o Senhor é eterno. O Senhor é espírito e verdade. E atua sobre nós numa outra dimensão. Nós não enxergamos a Deus na sua dimensão. Nós não temos essa capacidade. Mas Ele está ali. E nós, quando atentamos para a sua ação em nossas vidas, poderemos percebê-la claramente. Vigorosa, amorosa, poderosa. Assim, irmãos, nós temos aqui os motivos pelos quais nós oramos o Pai Nosso. Porque ainda hoje, seja na nossa oração íntima, ou aqui na igreja, seja mesmo entendendo que a oração de quem falou francamente com Deus, dispensa o Pai Nosso, nós compreendemos que ela é saudável, é proveitosa,
favorece-nos nesse momento, vai além da questão racional, ela nos ajusta mentalmente, psicologicamente, espiritualmente para conversarmos com Deus. E por isso é que nós não a dispensamos, por isso que nós fazemos uso dela, por isso que nós recomendamos, apesar de entender que a palavra franca por si só seria suficiente para nós conversarmos com Deus. Ela tem uma atuação muito importante em nossas vidas. É prudente ensinar as crianças, porque elas não têm consciência do que é vida. O que você sabia quando você tinha 10 anos? O que você sentia quando você tinha 7 anos? Então, se você a orienta com a oração no formato que Jesus ensinou, você já está dando um mapa do caminho para ela. Você já está dando um meio dela atuar. Você vai estar preparando-a para quando ela for adulta, saber conversar com Deus. Que Jesus nos abençoe.